20. Segundo Reis, capítulo de número 20. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te lembre que antes andei contigo com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos, te adorando, te rendendo louvores e tendo a oportunidade, ó Deus, de ler uma porção da tua palavra. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, ó Deus, ao ministrar ao teu povo, que o Senhor possa iluminar a nossa mente a fim de compreendermos aquilo que o Senhor deseja transmitir aos nossos corações. E que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós utilizamos esse texto, apenas como texto básico, para pensarmos um pouco sobre o seguinte tema, pensarmos sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê as nossas lágrimas. Não sei se você já teve a oportunidade de passar por alguma situação difícil na sua vida, e você simplesmente se esquivar em algum lugar, e chorar para que ninguém possa te ver. Não sei se você já, como mãe, talvez em alguma situação dentro de casa, em algum conflito, você preferiu sair, se trancar dentro do quarto para que os seus filhos não vissem, para que os seus pais, para não gerar preocupação nos seus pais, ir para um lugar recuado, solitário, e aí chorar bastante. Algumas pessoas às vezes têm alguns recintos da casa que acabam utilizando nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos que percebem que vão chorar, para, de certa forma, ser o seu refúgio secreto, um lugar onde chora. O salmista ele vai falar, alguns salmistas vão destacar, de que a sua cama, em algumas situações, era o seu refúgio secreto. Não é à toa que ele vai dizer em alguns textos, de que ele deixava o seu travesseiro molhado com as lágrimas em que ele chorava. Chorar diante das pessoas às vezes mostram ou muita sensibilidade, uma pessoa que é extremamente emotiva, ou mostra alguém que está totalmente descompensado emocionalmente. Chorar na frente das pessoas às vezes pode passar a ideia que a pessoa ela tem uma fraqueza, Então, às vezes as pessoas evitam de chorar na presença de outros por causa da fraqueza. Às vezes, mesmo quando está se sentindo bem, mesmo quando é um choro de alegria, existem pessoas que acabam sustentando, para que não possa mostrar a fraqueza naquele momento ou um descompensamento, Às vezes até para não borrar a maquiagem, As pessoas se seguram para não borrar a maquiagem, porque vai ficar feio, Vir para o culto e de repente o culto foi tão bom, os cânticos foram tão maravilhosos, a palavra tocou o coração, mas a pessoa não pode chorar, não pode chorar, porque se chorar vai acabar com a maquiagem, E se preocupa mais de manter a maquiagem do que dar vazão ao espírito e chorar, se desejar de maneira ordeira, se está sendo tocado pela palavra, se está sendo tocado pelo louvor.
né? E o texto que nós acabamos de ler vai falar de um rei que chorou, né? E de um rei que teve a preocupação de se virar para a parede, né? Nós não sabemos, né, se de repente ele não desejava ser visto pelos seus servos, né? Por que ele virou para a parede, né? A impressão que nos dá é que talvez ele não desejasse ser visto pelas pessoas que estavam ao seu redor. Por essa razão ele preferiu virar para a parede e chorar, né? E ele chorou e chorou muitíssimo, o texto diz, né? E eu gosto muito de textos assim, porque mostra que os personagens bíblicos, ele também tinha as mesmas fraquezas e as mesmas limitações que cada um de nós. O ser humano, a matéria-prima não mudou, continuamos os mesmos, né? E diante de alguns dilemas da vida, somos tentados a agir da mesma maneira que eles agiram, né? E esse homem era um homem de Deus, era um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, era um homem que na sua oração ele apresenta a Deus algumas questões que mostra a índole desse homem, o legado, a história de vida que esse homem tinha com Deus. Observe que o texto vai nos dizer, ele mesmo dizendo, né, de que ele sabia que ele andava com fidelidade diante de Deus. Então ele era alguém fiel a Deus, né? E é algo muito complicado nós termos a tranquilidade de afirmar que nós somos fiéis a Deus, né? É tão fácil admitir que Deus é fiel na nossa vida, né? É tão fácil pregar a fidelidade de Deus na nossa vida, é tão fácil afirmar de que Deus permanece fiel mesmo quando nós agimos de maneira infiel, né? Mas às vezes nem todos temos a tranquilidade de dizer eu sou fiel a Deus, né? Eu tenho sido fiel a Deus. Mas esse homem que estava passando por essa enfermidade, por essa luta, ele tinha plena convicção que ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada e ao longo do período em que ele estava como rei, ele era um homem que havia se portado com fidelidade diante de Deus. Era um homem que não tinha se contaminado com outros deuses, era um homem que não tinha levantado altares a outros deuses. Era um homem que Deus estava aí, ele procurava estar em primeiro lugar na sua vida. Era um homem que ele procurou restaurar o culto e valorizar o culto e a adoração a Deus. Mas agora algo ruim estava acontecendo, uma enfermidade mortal ele havia contraído uma enfermidade mortal, e aquele homem que havia sido fiel a Deus começa a viver um momento difícil na sua vida, um momento de crise, né? Um momento de crise em que ele vê que, embora ele tenha construído, embora ele tenha sido bom rei, embora ele tenha feito um papel surpreendente como rei no que tange as questões espirituais, mas era um rei que tinha sido fiel a Deus, mas agora estava com os seus dias contados. Era uma enfermidade que estava trazendo profunda dor. Certamente a sua aparência física já não era mais a mesma, porque é uma enfermidade mortal em que ele chorava ao ponto de receber que já não estava mais, já estava em cima da cama. Então a aparência desse rei já havia mudado, né? O seu relacionamento com as pessoas estava mais reservado por causa daquela enfermidade. Aquele homem então apresenta que ele era fiel a Deus, que ele tem tranquilidade de dizer eu sou fiel a Deus, né? Uma afirmação que nem todos, né, teriam a tranquilidade de fazê-lo, né? Nem todos teriam a tranquilidade a parte de dizer eu sou fiel a Deus. Mas ele, no momento de morte, ele disse eu sou fiel a Deus, né? O Senhor sabe, ele disse ainda assim, eu peço-te que o Senhor sabe, lembre-se que eu andei contigo com fidelidade. O Senhor sabe que eu fui fiel. Então pense que ousadia esse homem teve, né? Que transparência. E era uma realidade. E é interessante que Deus não repreendeu por causa disso. Porque às vezes nós imaginamos, né, que a maneira que nós temos que nos relacionar com Deus é um Deus tão distante que precisamos usar tantas palavras, né, tão difícil, né, é alguém quase inatingível, né, mas nós precisamos abrir o nosso coração e nos relacionar com Deus como um amigo, como um pai amoroso que deseja se relacionar, ouvir as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos, os nossos projetos, compartilhar as nossas vitórias com o nosso Deus. Aquele homem tinha para dizer a Deus que ele era fiel, tinha para dizer a Deus que ele havia, a todo o tempo em que ele havia caminhado com Deus, que o seu coração não fora dividido, de que ele não tinha o coração dividido com as coisas desse mundo, de que o seu coração não estava dividido com as riquezas, que o seu coração não estava dividido com as mulheres, que foi o problema de alguns reis, que o seu coração não estava dividido com os falsos deuses, que o seu coração não estava dividido com a glória pessoal, né, com a vanglória, que era um problema também dos reis, né, foi o problema de Nabucodonosor, por exemplo,
que imaginava que a glória era dele, que o que ele havia conquistado era dele, era resultado do esforço pessoal dele. Mas aquele homem disse que no seu coração só havia espaço para Deus. O meu coração só há espaço para Deus. Ele afirma categoricamente: eu andei com o coração completo diante de ti. Meu coração não estava dividido. Não havia momentos que o Senhor estava em primeiro lugar e no momento seguinte o Senhor estava em segundo lugar. E no momento seguinte o Senhor estava em terceiro lugar. Não havia nada que ocupasse o meu coração, porque o meu coração é inteiro teu. Expressão maravilhosa, né? Que algo forte de se ouvir de um homem semelhante a mim e a você, com as suas limitações, com as suas fraquezas, que tem a tranquilidade de dizer diante de Deus de que ele havia sido fiel e de que ele estava com o coração completo diante de Deus, de que não havia nada que dividisse o seu coração, que o seu coração não estava fatiado com uma série de coisas desse mundo, mas que o seu coração era pleno diante de Deus, totalmente preenchido por Deus. É essa realidade que nós já olhamos e pedimos assim, apenas esses dois já olhamos e dizemos: misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, porque nós precisamos do auxílio do Espírito Santo na nossa vida, da graça e da misericórdia de Deus, para também termos a capacidade, cada um de nós, de afirmarmos com essa mesma paz no coração desse homem, de que ele era fiel e de que o coração dele é inteiro. E se nós olharmos os nossos dias, parece que tem se tornado tão difícil fazer essa afirmação, como era difícil naquela época para ele também fazer essas escolhas. Basta ver o exemplo das pessoas ao seu redor, o exemplo de outros reis da sua época, mas ele tinha tranquilidade de afirmar: eu sempre fui fiel e o meu coração foi inteiro, não dividi o meu coração com nada. E ele continua dizendo que ele havia feito, que as suas ações, eles representavam, era uma demonstração clara que ele era fiel diante de Deus. Então não era apenas um sentimento que ele trazia no coração, ele apenas não batia no peito para dizer: meu coração é teu, mas as ações não diziam isso. Com as ações eram ações reprovadas. As ações mostravam outra coisa, outra realidade, mas não é isso que acontece nesse texto. Ele era um homem que ele fala de uma convicção interna no seu coração, e ele vai falar que essa convicção que ele sente no coração é expressa através das suas atitudes na sua vida. Eu ando de maneira reta, eu ando de cabeça erguida, eu ando fazendo aquilo que é justo diante dos teus olhos. E ele vai dizer, inclusive, de que Deus é sua testemunha. E ele vai falar isso mais de uma vez, quando ele fala para o Senhor lembrar, e quando ele diz: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Não é apenas aquilo que Deus entende por reto, mas ele tinha certeza de que Deus tinha ciência, de que Deus entendia, que Deus tinha ciência de que a sua vida de fato tinha sido uma vida que ele buscou o tempo todo ser uma vida irrepreensível, uma vida impecável, alguém que estava se desviando do mal, algo parecido com o homem de Deus chamado Jó. E esse homem faz essas três afirmações, e em seguida diz o texto que esse homem ele brada em um choro, e o texto nos diz, as traduções vai variar, mas a expressão é a mesma, de que ele chorou muitíssimo, ele chorou muito, ele estava em prantos, diante da mensagem de Isaías, a mensagem de que não era, aquela enfermidade não era, ele não seria curado, mas que na verdade ele iria morrer. Aquele homem que tinha essas qualidades, que se portava dessa maneira, se vê acometido de uma enfermidade. Essa enfermidade estava certamente limitando ele em algumas coisas. Ele estava lá na cama, quando de repente alguém entra e grita dizendo que Isaías, o profeta de Deus, o homem que era usado como boca de Deus naquele momento, o profeta messiânico que falava a respeito das coisas de Deus, ele estava entrando dentro do palácio. Meu Deus, o coração dele deve ter saltado de alegria. Ele disse: graças a Deus, Deus ouviu as minhas orações, Deus ouviu as minhas preces, Deus está enviando agora Isaías para resolver a situação, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente. Então imagina, se coloca na situação daquele rei de Ezequias, e imagina que o homem de Deus está chegando. Então a gente imagina que não, agora Isaías vai abrir a mala do poder, a mala da unção, e ele vai fazer uma oração sobre mim, o Senhor vai me curar, e eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas a mensagem que ele recebeu naquela ocasião foi uma mensagem de morte, uma mensagem não de cura. Não haveria milagre no final daquele dia,
não haveria bonança no final daquele dia, não haveria a possibilidade de Ezequias sentar para começar a projetar, fazer planos, não havia nada disso. Era uma mensagem de que ele preparasse a sua casa, botasse tudo em ordem, porque ele iria morrer, porque ele não seria curado. Seria algo parecido, você está acometido de uma enfermidade, você ou eu está acometido de uma enfermidade grave, e de repente chega alguém na nossa casa, Isaías bate na nossa casa e diz: olha, eu tenho uma notícia para te dar. E quem sabe eu e você diria: que bom, eu sabia, Deus ouviu a minha oração, você veio aqui para orar por mim, para me ungir para que eu possa ser curado. Ele disse: não, prepara a tua casa e morre, né? Paga todas as contas, né? Paga o IPTU, paga água, luz, né? Vê o que é que tem dos boletos para chegar, quita tudo, né? Deixa tudo pago. Se tem alguma conta que ainda vai chegar, separe o dinheiro, bota lá no grampia lá, né? O valor, conta tal, deixa tudo separadinho, porque o Senhor vai te guardar, tu vai morrer, né? Estás com os dias contados. Era algo mais ou menos assim que aconteceu com esse homem, com Ezequias. Isso aqui nos mostra uma série de verdades que contrariam inclusive a realidade que se vive hoje, né, que se vive e que se prega acerca do Evangelho. Primeiro, de que um justo não passa por lutas e dificuldades, de que alguém que está vivendo nesse patamar espiritual que esse homem estava vivendo, se é cometido por uma enfermidade, que o destino dele é a morte, né, contraria a teologia de muita gente nos nossos dias. Mas a Escritura nos diz que pessoas boas também sofrem, que pessoas boas também morrem, que pessoas boas, fiéis, pessoas que são fiéis a Deus, que têm inteireza de coração e que faz aquilo que agrada ao Senhor, também passa por momentos difíceis na sua vida. E esse evangelho de que não terá lágrimas no nosso caminho, não é o evangelho pregado por Jesus. Esse evangelho de glória no mundo, que não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus. O evangelho pregado pelo Senhor Jesus, ele deixa claro que haverá aflições, de que haverá momentos difíceis e que haverá inclusive lágrimas. E esse homem se derrama na presença de Deus e ele chora bastante e ele faz a sua oração como que fosse aquela última oração antes de que tudo fosse mudado. Não sei por que aconteceu, não sei qual o propósito de Deus na mensagem de Isaías, porque Deus não faz nada sem propósito. Deus sabia que ia acontecer da maneira que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa pela oração de Ezequias. Deus sabia exatamente que Isaías voltaria lá para dar essa mensagem. Deus não foi pego de surpresa porque Deus é onisciente. Mas algo dentro do coração daquele rei mudou. Alguma coisa ele precisava compreender, e alguma coisa também nós precisamos compreender diante das ordens de Deus, de se submeter a Deus. A história vai seguir, né? Ele vai receber umas 15 anos de vida, né? E esses 15 anos de vida, boa parte deles são gastos de uma maneira que ele nunca havia se portado. Se você ler o texto, você fica sem entender, e talvez você compreenda porque o Senhor havia dito que ele iria guardá-lo, né? Ele iria matá-lo, de que ele iria morrer, melhor dizendo, que a enfermidade iria matá-lo, porque os dias que se seguirão serão os dias que aquele rei vai se afastar da presença de Deus, vai fazer tudo que nunca fez, né? Tudo que nunca fez, até que lá na frente, já no final, ele volta para o caminho do Senhor e então ele morre. Ele morre. Não sei se quando ele, diante das coisas que ele estava fazendo de errado, quando ele havia se esquecido do Senhor e praticado coisas que ofendiam a Deus, não sei se em algum momento passou pela cabeça dele e disse: rapaz, eu acho que eu deveria ter dito naquele dia lá atrás: Senhor, faça-se a tua vontade, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe o amanhã. Eu não sei se ele chegou a pensar na possibilidade de dizer: aquela minha oração mudou tudo, eu estou com vida, mas eu estou longe de Deus. Então seria talvez mais fácil para ele ter partido naquela ocasião e ter dito: Isaías, eu queria que você orasse por mim, foi bom te conhecer, tu és um homem de Deus na minha vida, e cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. Se essa enfermidade é para a morte, glória seja dada a Ele. Se essa enfermidade for para a cura, que seja para a glória de Deus. Mas eu não vou me revoltar contra o meu Deus, não vou lamentar. Deus conhece o futuro, os meus pensamentos não são pensamentos de Deus. E se Ele entende que a minha hora é chegada hoje, Ele sabe o porquê. Talvez ele pensou isso um pouco mais na frente, quando ele estava longe, distante de Deus. E talvez o peso da consciência, motivada pela ação do Espírito Santo na vida dele, fez com que ele retornasse para os caminhos do Senhor antes da sua morte.
Graças a Deus por isso. Mas aí fica o exemplo para cada um de nós. Pessoas boas também sofrem, pessoas boas também padecem, pessoas boas choram muitíssimo, e não há nada que, por mais que você possa fazer diante de Deus, que de alguma maneira você possa dizer, obrigar a Deus a fazer alguma coisa por você. Não, eu fiz tanto por Deus, eu fiz tanto pelo reino de Deus, que agora eu estou com uma cota positiva lá em cima, eu estou com um bônus. Nós seremos sempre eternos devedores. O dom da vida não há preço que se pague. O sacrifício de Cristo não há preço que se pague. Então, por mais que você venha fazer pelo reino de Deus e por Deus, ainda assim nós seremos eternos devedores. Mas o que me chama a atenção e o que nós gostaríamos de refletir de uma maneira bastante objetiva é quando a mensagem do Senhor vem e a Isaías ele diz: diga a ele lá que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. As tuas lágrimas estão diante de mim. É o momento em que você estava chorando, Deus estava contemplando. Então isso é algo que mexe com o nosso coração quando nós abrimos um texto como esse, porque a vida ela é feita de muitos altos e baixos. A vida não é apenas feita de momentos alegres, de momentos felizes. E as lágrimas, elas farão parte da nossa vida. Inevitavelmente elas farão parte da nossa vida. Alguns mais do que outros, mas as lágrimas fazem parte da nossa vida. E quando nós abrimos, e as lágrimas, boa parte delas são geradas no nosso coração resultados da tristeza, angústias, frustrações, decepções, preocupações com o dia de amanhã, que acaba resultando com que as lágrimas comecem a brotar dos nossos olhos, e às vezes de 4 em 4, bem rapidinho, diante de algumas incertezas da vida. Mas aí você vem para a igreja nessa noite, no dia 6 de outubro, você vê a Radassa falar sobre a Arca de Noé, você vê o João orando, você participa desse culto, celebração da ceia. Aí quando chega na hora da palavra, você escuta Deus falar para você: eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. Eu estou atento às tuas necessidades. As tuas lágrimas, elas não passam despercebidas diante de mim. Pode alguns não notar, alguns não imaginar, alguns nem imaginar o que você tem sentido, o que você tem sofrido, quais são os motivos pelos quais você chora. Mas Deus contempla as suas lágrimas. Deus sabe o porquê de todas as coisas. E embora nós não tenhamos condições alguma de responder o porquê de todas as coisas, Deus conhece o porquê de todas as coisas. Deus conhece as lágrimas que derramamos no trabalho, em casa, na faculdade, no íntimo do nosso coração, e às vezes as lágrimas que nós derramamos mesmo sem sair dos nossos olhos, porque às vezes sangramos por dentro, choramos por dentro, diante de algumas situações. Deus vê as nossas lágrimas. E o interessante é que esse Deus que ouve as orações e que vê as nossas lágrimas, não é apenas o Deus que se manifestou de uma maneira maravilhosa na vida desse homem chamado Ezequiel, desse rei. Em várias ocasiões da Escritura, esse Deus maravilhoso que vê as nossas lágrimas também se manifestou de uma maneira poderosa para efetuar a sua bondade em outras situações, em pessoas que também estavam chorando e chorando muito. Um exemplo disso nós encontramos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 16, verso de número 7 ao verso de número 17, onde lá vai mostrar-nos o relato de Agar e de seu filho Ismael, que estão vagando pelo deserto, depois de terem sido expulsos por Abraão e Sara, e vagando pelo deserto com a criança, e ele acaba colocando num lugar, e a Escritura diz que ela coloca Ismael em um determinado ponto e sai, porque não consegue contemplar as lágrimas de Ismael, e ela ouvia o choro de Ismael, e a Escritura vai e nos diz, o texto nos diz, que Deus vai a Agar e diz: por que estás aqui? Eu ouvi o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino, porque o Deus que vê as nossas lágrimas é o Deus que se manifesta para renovar a esperança nos nossos corações. Deus não vê apenas as nossas lágrimas porque Ele deseja nos ver sofrer ou fazer sofrer. Deus vê as nossas lágrimas, e o Deus que vê as nossas lágrimas é o mesmo Deus que enche o nosso coração de esperança, porque foi assim que aconteceu na vida daquele homem
homem chamado Ismael, daquele menino chamado Ismael e daquela mulher chamada Agar. Enquanto eles choravam, enquanto eles lamentavam, enquanto eles estavam lá chorando, aquele menino gritava, chorando. O Senhor do alto céu mostrou que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida daquele menino. Agar, vai lá, porque tudo que aconteceu, esse choro trouxe livramento. E às vezes há choro na nossa vida que traz livramento porque eles estavam abandonados, mas aquele choro, além de trazer livramento, também trouxe direção, porque Deus agora vai dar uma direção para aquele menino. O choro não apenas dá direção e livramento, mas o choro também manifesta a ação de Deus em fazer ricas promessas na vida de Ismael. Ismael não vai morrer no deserto. Israel vai ser uma grande nação, e até hoje é uma grande nação, porque os árabes são descendentes de Ismael. A promessa de Deus estava de pé se cumprindo, porque o Deus que viu as orações do rei Ezequias é o Deus que viu as orações de Ismael. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele viu as orações e entrou renovando a esperança no coração daquela família, renovando a esperança no coração daquela mãe, renovando a esperança no coração daquele menino. Você não vai morrer e ter a sua sepultura no deserto, em um lugar que ninguém saiba onde está, porque a poeira do deserto vai cumprir completamente, e no final do dia as dunas de um lugar para outro, você vai ficar perdido. O deserto não será a sua sepultura, porque o Deus que vê as suas lágrimas está trazendo a você esperança, direção e ricas promessas de serem uma grande nação. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. A Escritura vai nos contar também que no livro de Lucas, no capítulo 7, verso de número 11 até o verso de número 13, uma mulher está indo sepultar o seu filho, está indo no caminho de Naim sepultar o seu filho, quando vem uma multidão no sentido contrário com Jesus. Numa multidão estava a morte, numa multidão estava a tristeza, numa multidão havia luto, numa multidão havia choro, numa multidão havia tristeza profunda, numa multidão havia dúvida de como será o futuro. Era o filho único de uma viúva. Aquela mulher ficaria desamparada, aquela mulher não tinha mais paradeiro, aquela mulher que tinha expectativa daquele filho suprir as suas necessidades, agora estava léu, dependendo da boa vontade das pessoas da sua redondeza. Mas aí o Senhor entra em ação naquele dia, porque do outro lado vinha uma outra multidão. Enquanto a multidão que era levada para sepultar o menino era uma multidão que lembrava a morte, tristeza e dor, a multidão contrária trazia não um defunto, filho de uma viúva, mas quem vinha lá era o filho da irmã Maria, Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome de Jesus. Aquela multidão havia alegria, naquela multidão havia paz, naquela multidão havia regozijo, naquela multidão havia gozo, naquela multidão havia palavras poderosas para mudar a situação daquele menino. A Escritura diz que quando aquelas duas multidões se encontram, diz o texto sagrado que Jesus olha para aquela mulher e sente compaixão quando vê as lágrimas daquela mulher. Não chores, vai lá, pega o mão do menino, tudo muda e tudo se resolve, porque o Deus que vê as nossas lágrimas é o Deus que enche o nosso coração de esperança. Tem esperança, tem esperança. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vejo as tuas lágrimas, enche o seu coração de esperança. O Deus que vê as nossas lágrimas é o Deus que enche-nos de esperança, e é o Deus que nos dá uma nova identidade. A Escritura vai nos dizer, meus queridos, em Lucas no capítulo 7, verso de número 36 ao verso de número 39, de que chega na presença de Jesus, que estava num jantar na casa do fariseu, uma mulher com uma atitude, um comportamento. Ela tinha a fama na cidade de ser uma mulher pecadora. Alguns sugerem inclusive que aquela mulher tratava-se de uma prostituta. E aquela mulher entra naquela casa de um fariseu, se aproxima de Jesus, pega um vaso de alabaster
porque alguns sugerem que aquela mulher vendia o seu corpo para sobreviver. E aquela mulher pecadora entra na presença de Jesus, pega um vaso de alabastro, quebra e molha os pés com o alabastro de Jesus e começa a molhar, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, e as lágrimas daquela mulher começam a lavar os pés do Senhor Jesus. E o texto vai dizer que aquela multidão que lá estava olha para aquela mulher e diz: essa mulher é uma pecadora. Se ele fosse de fato um homem de Deus, ele saberia que ela era uma mulher pecadora, porque a atitude dos fariseus ali presente era: ele não devia permitir com que essa mulher, com uma índole duvidosa, uma mulher imoral, uma mulher que vende o seu corpo, permitir que ela toque, permitir que ela abrace ele. Ele tinha que repeli-la, ele tinha que expulsar, ele tinha que dizer que não poderia estar no mesmo recinto que ela, porque ela é melhor que ele. Mas em vez disso, Jesus abraçou aquela mulher. Bendito seja o nome santo de Jesus. E os fariseus ali presentes ficaram envergonhados. Os fariseus ali presentes, os fariseus hipócritas, sepulcros caiados que lá estavam, prontos para matar Jesus, tiveram que ficar com a cara no chão, porque Jesus olhou para aquela mulher e disse: ela vem aqui com um vaso de alabastro, material que talvez ela tenha conseguido vendendo o seu corpo de uma maneira imoral, mas ela quebrou o vaso aqui, dizendo: isso não vai me servir mais, porque eu encontrei algo que me dá mais valor. Eu estou quebrando o vaso de alabastro aqui, porque eu não quero mais voltar para aquela vida. De fato eu sou uma pecadora, mas eu quero ser lavada e remida pelo sangue de Jesus. De fato eu sou pecadora, mas hoje eu estou aqui para ser tocada por Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. E naquele dia o passado daquela mulher não poderia vir à tona, mas veio. A identidade dela veio à tona. Não passa de uma pecadora. Não é assim que nós fazemos com as pessoas. Não é igualzinho. Não é assim que nós fazemos. Porque dentro do meu coração e dentro do seu tem um fariseu escondido. Talvez não de todos, talvez só no meu. Mas quantas vezes eu sou tentado a agir como um fariseu, a olhar para uma atitude dessa e dizer: não tem mais jeito, não tem mais saída. Ela é uma prostituta, ela é um homossexual, ele é um adúltero, ela é um adúltero, ele roubou, ele é um viciado. Não é assim que nós olhamos? Mas que bom que Jesus é o Filho de Deus. E quando Ele olha para as nossas falhas e para as nossas limitações, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nos constrange. Porque sabe qual a diferença daquele fariseu para aquela mulher? Só o pecado que era diferente. Era puro moralismo. Os dois eram pecadores e os dois precisavam se converter, precisavam encontrar a Cristo. E às vezes nós somos tentados a acusar as falhas alheias, a trazer à tona os erros alheios, sem se dar conta que talvez o nosso pecado seja maior do que o Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Naquele dia, aquela mulher mudou de identidade. Ela não saiu ali como uma mulher pecadora. Naquele dia, aquele homem chamado Zaqueu não saiu da mesma maneira. Encontrou Jesus, teve a identidade mudada. E aquela mulher ali saiu como referência de fé. Referência. Jesus vai olhar e vai dizer: quando eu cheguei aqui, ninguém fez o que ela fez. Vocês estão tudo pensando aí, maquinando nos seus corações, todo mundo se achando melhor que ela, mas ela fez o que nenhum de vocês fez. Aí pegou os religiosos. O Deus que vê é o Deus que muda a identidade, que transforma uma mulher pecadora, que o sistema religioso da época havia condenado, e insere, traz ela e trata ela como filha de Abraão. Porque
Deus. Jamais olhar para Jesus e para Deus de outra maneira, porque o que Ele faz é isso. Ele vê as nossas lágrimas, e Ele viu que havia sinceridade no coração daquela mulher, e a sinceridade no coração daquela mulher fez com que ele afirmasse: está aqui não mais uma pecadora, ela pode ter pecado ontem, quem está diante de mim hoje é uma mulher quebrantada, arrependida, frustrada com a vida, tentando acertar, quebrando o seu vaso de alabastro para recomeçar de novo. Tem muito fariseu além que estava presente, que saiu com o seu vaso de alabastro para casa e que guardou até o dia da sua morte. O seu vaso de alabastro no sentido de que guardou o seu pecado para si até o dia da sua morte. Mas aquela mulher quebrou o vaso naquele dia. Que o Senhor nos dê sabedoria, como pastor, como ovelhas, como amigos e irmãos, a quebrar o vaso de alabastro, a quebrar aquilo que possa ser instrumento do pecado, quebrar e permitir que Deus reine soberanamente. O Deus que vê as nossas lágrimas é o Deus que renova a esperança, é o Deus que muda a nossa identidade, e é o Deus que opera milagres. Foi assim na vida de Ezequiel. Deus viu e operou um milagre. Vai lá e a partir de hoje eu vou dar mais 15 anos de vida. Foi assim na vida de Ana. Foi assim na vida de Ana. Deus vai e diz a ele, na sua oração, no seu canto, que ela vai dizer: Deus me viu, Deus ouviu e me tirou do mundo e me fez me assentar entre os príncipes, porque Deus me viu. O Deus que vê as nossas lágrimas é o Deus que renova a nossa esperança, que muda a nossa identidade, e é o Deus que opera milagres. E é esse Deus que vê as nossas lágrimas também, porque acredito que você não é diferente desses irmãos da Bíblia. Você também chora. Não sei se você é Ismael, não sei se você é Agar, não sei se você é feito daquela mulher pecadora com um histórico complicado, não sei se você é feito Ana, que está passando por uma grande luta, aflição, e que tem se derramado na presença de Deus dessa maneira. Não sei, mas eu sei que Deus está contemplando e Deus tem interesse em fazer algo em relação às suas lágrimas. Eu não sei se as suas lágrimas precisam, o Deus que vê as suas lágrimas é o Deus que vai lhe dar esperança. Eu não sei se o Deus que vê as suas lágrimas é o Deus que vai mudar a sua identidade. Eu não sei se o Deus que vê as suas lágrimas é o Deus que vai fazer milagres na sua vida. Eu não sei quais são as suas lágrimas. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa: Deus tem algo a fazer com as suas lágrimas. Sabe o que Ele deseja fazer com as suas lágrimas? Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, nos diz o seguinte: depois dessas coisas, eis que ouvi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, todos vestidos de vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam ali em pé, rodeando os tronos, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam com o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciões tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestidos brancos, quem são e de onde vêm? Disse-me o Senhor, se tu o sabes. Então ele me disse: esses são os que vêm de uma grande tribulação, que lavaram as suas vestimentas e alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus.
razão porque se acham diante do trono e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono está sobre eles. Esses jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles os danos do sol, nem haverá dano algum, pois o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, se encontrará no meio dele e os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará todas as lágrimas. Todas as lágrimas. É o mesmo que Apocalipse capítulo 21, verso de número 4. E Deus lhes enxugará todas as lágrimas, e a morte não mais existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não sei quais são as lágrimas, mas sei e tenho uma plena convicção. Não sei quanto tempo elas vão durar aqui na terra, mas elas não vão durar na eternidade. Aqui na terra, o salmista nos ensina: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Enche o seu coração de paz e alegria. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas essas lágrimas e esse choro tem dia e hora para se acabar na eternidade, porque o Senhor há de enxugar as nossas lágrimas e há de enxugar os nossos prantos, porque Ele é Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se fores tentado em algum momento da sua vida, a partir de hoje, você que está aqui na Igreja Evangélica Batista em Afogados, ou você que vai adquirir através das redes sociais essa mensagem, se em um momento de luta e dificuldade, quando você estiver chorando, saiba que você não está só. Pode até parecer que você está só, mas é uma impressão equivocada. Deus vê as suas lágrimas e ao seu tempo responderá as suas orações. E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.